Os sinais dos últimos tempos, segundo a Bíblia, estão se tornando cada vez mais evidentes. Basta olhar ao redor e observar os eventos que tomam conta do mundo, guerras que se alastram como fogo, nações se enfrentando sem cessar. É como se o mundo estivesse em constante ebulição. A fome, que já foi considerada um problema distante, agora bate à porta de muitos países, lembrando-nos das palavras de Jesus Cristo. E os terremotos. Estes tremores de terra, que parecem aumentar em frequência e intensidade, são mais do que simples fenômenos naturais, são, para muitos, um lembrete de que a terra geme, aguardando o cumprimento das profecias bíblicas. A distância crescente entre a humanidade e Deus é outro sinal gritante de que os tempos estão mudando. É como se, em busca de respostas para os desafios da vida moderna, muitos estivessem se afastando das verdades eternas encontradas na palavra de Deus. A fé, que outrora era o pilar central da sociedade, parece estar se enfraquecendo, sendo substituída por uma busca incessante por prazeres temporais. As pessoas estão cada vez mais desconectadas do reino de Deus, buscando soluções efêmeras para problemas que apenas a vida eterna pode resolver. É um cenário preocupante, mas que, ao mesmo tempo, reforça a importância da oração e da esperança em dias melhores. E o que dizer do aumento da imoralidade? O mundo parece estar se afundando em um abismo de pecado e decadência moral. A Bíblia nos alerta que isso seria um dos sinais dos últimos dias, e não há como negar que a sociedade está cada vez mais permissiva com comportamentos que antes eram condenados. A palavra de Deus, que sempre foi um guia para a vida, parece estar sendo ignorada por muitos. No entanto, é precisamente nesses momentos de escuridão que a fé deve brilhar mais forte, oferecendo paz e verdade àqueles que estão perdidos. A falta de paz no mundo é outro indício de que estamos vivendo os últimos dias. Conflitos e disputas se espalham como uma praga, e a humanidade parece estar mais dividida do que nunca. A paz, que Jesus Cristo tanto pregou, parece estar cada vez mais distante, como se fosse um conceito inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos oferece a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde a verdadeira paz reinará. Esse contraste entre a realidade atual e a promessa divina serve como um lembrete constante de que a salvação está ao alcance de todos que colocarem sua fé em Deus. Além disso, o aumento da perseguição aos cristãos em várias partes do mundo é um sinal claro de que os tempos estão se aproximando do fim. Aqueles que seguem a palavra de Deus estão enfrentando desafios cada vez maiores, seja por suas crenças ou por sua recusa em se conformar com os padrões deste mundo. No entanto, a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes na fé, lembrando-nos de que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Não podemos ignorar o fato de que, em meio a tudo isso, há uma crescente apostasia. Muitos que antes professavam fé em Jesus Cristo agora estão se afastando, seduzidos pelas mentiras e ilusões do mundo. Isso, conforme descrito na Bíblia, é um dos sinais mais claros de que o fim está próximo. É um chamado para todos nós, cristãos, voltarmos nossos olhos para Deus e renovarmos nossa fé, lembrando-nos sempre da importância da oração e da leitura da palavra de Deus. Por fim, a intensificação dos desastres naturais é algo que não pode ser ignorado. Enchentes, furacões, incêndios florestais, todos parecem estar aumentando em frequência e severidade. Para muitos, esses eventos são simplesmente o resultado das mudanças climáticas, mas para aqueles que têm fé, eles são mais um lembrete de que a criação está em desordem e que Jesus Cristo breve retornará para restaurar todas as coisas. Esses sinais, cada vez mais evidentes, nos chamam à reflexão. Estamos preparados para o retorno de Jesus Cristo? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Esses são questionamentos que cada um deve fazer a si mesmo enquanto observamos o cumprimento das profecias bíblicas diante de nossos olhos. E é nesse contexto que somos chamados a ouvir os avisos de Jesus e Paulo, que ecoam através dos tempos. Os avisos de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo ressoam ao longo dos séculos, como se tivessem sido feitos ontem. No Evangelho de Mateus, Jesus nos alerta sobre os perigos dos últimos dias, descrevendo um tempo de grande tribulação, onde o amor de muitos esfriará e a iniquidade se multiplicará.
Essa advertência não foi apenas para os seus discípulos da época, mas para todos nós, especialmente em tempos como este, onde a moralidade está em declínio e o mundo parece cada vez mais perdido. A Bíblia, nossa bússola espiritual, nos lembra constantemente da importância de permanecer vigilantes e fiéis à palavra de Deus. Paulo, em suas cartas a Timóteo, também nos oferece um vislumbre do que viria. Ele descreve tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Este retrato sombrio do que a humanidade se tornaria serve como um aviso solene para nós. Esses comportamentos, que se tornaram comuns em nossa sociedade, são claros indicadores de que os dias profetizados estão sobre nós. Esses avisos são mais do que simples previsões, são chamadas à ação. Jesus e Paulo nos instigam a não apenas reconhecer esses sinais, mas a agir de maneira a combater o mal que cresce ao nosso redor. A fé, a oração e a busca constante pela verdade são nossas armas contra a corrupção do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, nos fortalecendo para resistir às tentações e nos mantendo firmes na busca pela salvação. A palavra de Deus é clara: é necessário viver uma vida de retidão e paz, mesmo em meio à tormenta. É interessante notar como esses avisos se aplicam diretamente à nossa vida diária. O que estamos fazendo para proteger nossos corações contra a frieza que Jesus advertiu? Estamos permitindo que a arrogância e o orgulho tomem conta de nossas ações? Esses são os tipos de perguntas que precisamos nos fazer diariamente, sempre voltando nossos olhos para os ensinamentos de Jesus e Paulo. A Bíblia, nesse contexto, não é apenas um livro de regras, mas um guia para uma vida em sintonia com o reino de Deus. A moralidade e a espiritualidade que Jesus e Paulo exaltam não são apenas conceitos abstratos. Elas devem se manifestar em nossas ações cotidianas. Quando Paulo fala sobre o amor ao dinheiro e aos prazeres, ele está nos alertando sobre os perigos de colocar nossas esperanças e fé nas coisas temporais. Devemos nos lembrar de que nossa verdadeira recompensa está no céu, e que a vida eterna é alcançada através da fé e da obediência a Deus. Isso implica em fazer escolhas que muitas vezes vão contra o que o mundo valoriza, mas que estão em linha com a verdade da palavra de Deus. Jesus nos adverte para estarmos prontos, pois o Filho do Homem virá em uma hora em que não esperamos. Este aviso é especialmente relevante em uma época onde o materialismo e o secularismo prevalecem. Devemos viver cada dia como se fosse o último, não em desespero, mas com uma paz profunda que vem da certeza de que estamos seguindo os passos de Jesus Cristo. A oração, nesse sentido, torna-se não apenas um pedido, mas uma forma de nos conectarmos com Deus e nos prepararmos para o que está por vir. Paulo também nos lembra da importância de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Em tempos onde as verdades bíblicas são frequentemente distorcidas ou ignoradas, é vital que os cristãos permaneçam firmes em sua fé e continuem a espalhar a mensagem do Evangelho. A salvação, como nos ensina a Bíblia, é um presente que deve ser compartilhado com o mundo, especialmente em tempos de tanta incerteza. É através da fé em Jesus Cristo que encontramos a força para resistir às tentações e desafios que surgem em nosso caminho. Esses avisos, quando compreendidos e aplicados, servem como um mapa para navegarmos pelos tempos difíceis que estamos vivendo. Eles não são motivos para medo, mas para uma renovação da fé e uma reavaliação de nossas prioridades. A palavra de Deus nos dá a certeza de que, mesmo em meio ao caos, há esperança e salvação para aqueles que permanecem fiéis. E é com esse entendimento que devemos nos preparar para enfrentar os pecados que dominam o mundo, que discutiremos a seguir. Os 7 pecados que dominam o mundo atualmente são como sombras que se espalham por toda parte, afetando tanto o coração quanto a mente das pessoas. Em primeiro lugar, a ingratidão. Em um mundo onde as bênçãos de Deus são abundantes, é surpreendente como tantos se esquecem de agradecer. A ingratidão é como uma nuvem que cobre a luz da fé, tornando as pessoas insensíveis ao que realmente importa. Jesus Cristo nos ensinou a sermos gratos em todas as circunstâncias, e é essa gratidão que nos mantém conectados ao céu e à verdade da palavra de Deus. A ganância, por sua vez, é outro pecado que se espalha rapidamente.
A busca incessante por mais, seja dinheiro, poder ou status, consome a alma e desvia a atenção do que realmente importa. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de amar o dinheiro, lembrando-nos de que esse amor é a raiz de muitos males. Em uma sociedade onde o sucesso é frequentemente medido por posses materiais, é fácil cair na armadilha da ganância, esquecendo que a verdadeira riqueza está no reino de Deus. A salvação e a vida eterna são os verdadeiros tesouros que devemos buscar, deixando de lado as ilusões temporais deste mundo. A imoralidade, que abunda em todos os cantos da sociedade moderna, é talvez um dos pecados mais visíveis. As normas morais que outrora guiavam as ações das pessoas estão sendo cada vez mais ignoradas, e a busca por prazer a qualquer custo tornou-se uma espécie de mantra para muitos. No entanto, a palavra de Deus é clara sobre os perigos de viver uma vida de imoralidade. A Bíblia nos chama a viver de maneira santa e pura, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que nos ensinou que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Viver em imoralidade é, portanto, um desrespeito não apenas a Deus, mas a nós mesmos. Blasfêmia, a irreverência e a profanação das coisas sagradas, também se tornaram comuns. Em um mundo onde o respeito pelo divino está em declínio, vemos cada vez mais exemplos de blasfêmia em todos os níveis da sociedade. Seja através de palavras ou ações, este pecado separa as pessoas de Deus e da verdade. O Espírito Santo nos guia para evitar essas tentações, mas é necessário estar atento e vigilante, reconhecendo que as palavras têm poder e que devemos usá-las para glorificar a Deus e espalhar a paz e a verdade do Evangelho. A inércia, ou a preguiça espiritual, é outro pecado que tem enraizado profundamente na vida de muitos. Em um tempo onde as distrações são abundantes, é fácil negligenciar a fé, a oração e o estudo da Bíblia. No entanto, a palavra de Deus nos chama a ser diligentes e a buscar a Deus com todo o nosso coração. A inércia espiritual é perigosa porque nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas e enfraquece nossa fé. Precisamos estar sempre em movimento, crescendo espiritualmente e buscando fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A arrogância, o orgulho que nos faz sentir superiores aos outros, é um pecado que tem causado grandes divisões na sociedade. Este pecado nos leva a ignorar a humildade ensinada por Jesus Cristo e a colocar nosso ego acima das necessidades dos outros. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, é essencial reconhecer a importância da humildade em nossa caminhada com Deus e lembrar que tudo o que temos é pela graça de Deus. Por fim, o egoísmo, que se manifesta de várias maneiras, é um pecado que permeia todos os aspectos da vida moderna. O foco excessivo em si mesmo e a indiferença para com os outros é uma rejeição direta dos ensinamentos de Jesus, que nos chamou a amar o próximo como a nós mesmos. O egoísmo nos separa do reino de Deus, criando barreiras entre nós e a salvação. Viver de forma altruísta, colocando as necessidades dos outros acima das nossas, é a maneira de romper com esse pecado e viver em harmonia com a vontade de Deus. Esses 7 pecados são como uma corrente que nos prende ao mundo e nos afasta da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. No entanto, a palavra de Deus nos dá as ferramentas para romper essas correntes, e é sobre as consequências desses pecados que refletiremos a seguir. Os pecados que dominam o mundo hoje não são meramente falhas morais, eles carregam consigo consequências profundas e devastadoras. Cada pecado mencionado anteriormente não apenas afasta a pessoa de Deus, mas também tem repercussões tangíveis na vida cotidiana. A ingratidão, por exemplo, faz com que a pessoa perca a alegria de viver. Sem a capacidade de reconhecer as bênçãos que Deus derrama em sua vida, a pessoa se torna amargurada e insatisfeita. Isso cria um ciclo vicioso, onde a falta de gratidão alimenta a insatisfação, e essa insatisfação, por sua vez, afasta ainda mais a pessoa da paz e da esperança que só podem ser encontradas no reino de Deus. A ganância, por sua vez, consome a alma, destruindo relacionamentos e levando a pessoa a tomar decisões que prejudicam não apenas a si mesma, mas também aqueles ao seu redor. A busca incessante por mais, seja em termos de riqueza ou poder, é uma estrada sem fim que nunca satisfaz. A Bíblia nos alerta que a ganância leva à destruição e à perda da salvação. Quando a pessoa coloca sua confiança nas riquezas deste mundo, ela perde de vista o verdadeiro tesouro que é a vida eterna com Jesus Cristo.
É um preço alto a pagar por algo tão temporário e ilusório. A imoralidade, que parece tão atrativa à primeira vista, traz consigo uma carga pesada de culpa e vergonha. O pecado sexual, em particular, tem a capacidade de corroer a alma e destruir a dignidade da pessoa. A Bíblia nos ensina que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. As consequências desse pecado são muitas vezes irreversíveis, afetando não apenas a saúde emocional e física da pessoa, mas também sua relação com Deus. A verdadeira paz e liberdade só podem ser encontradas na pureza e na santidade que vem de uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus. A blasfêmia, embora muitas vezes subestimada, é um pecado que separa a pessoa de Deus de forma muito direta. As palavras têm poder, e quando usadas para desonrar o nome de Deus ou desacreditar o que é sagrado, elas criam uma barreira espiritual entre a pessoa e o Criador. Essa separação pode levar a uma vida de vazio espiritual, onde a pessoa busca preencher o vazio com coisas deste mundo, mas nunca encontra a verdadeira paz e satisfação. A palavra de Deus nos alerta que aqueles que persistem na blasfêmia estão em risco de perder a salvação e de serem eternamente separados de Deus. A inércia espiritual é outra consequência grave do pecado. A falta de ação e o desinteresse pelas coisas de Deus resultam em uma vida estagnada e sem propósito. Quando a pessoa não se esforça para crescer espiritualmente, ela se torna vulnerável às tentações e aos ataques do inimigo. A fé se torna frágil, e a conexão com o Espírito Santo, enfraquecida. Isso pode levar a uma espiral descendente, onde a pessoa se sente cada vez mais distante de Deus e incapaz de encontrar o caminho de volta. A Bíblia nos chama a sermos diligentes e a buscar a Deus com todo o nosso coração, para que possamos experimentar a plenitude da vida que Ele nos oferece. A arrogância é um pecado que destrói não apenas o indivíduo, mas também as relações ao seu redor. O orgulho leva a pessoa a se isolar, acreditando que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Isso cria uma barreira que impede a entrada da graça divina na vida da pessoa. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A falta de humildade não só impede o crescimento espiritual, mas também leva a pessoa a cair em desgraça, afastando-a ainda mais da salvação e do amor de Deus. O egoísmo, por sua vez, é uma raiz de muitos outros pecados. Quando a pessoa vive apenas para si mesma, ela fecha os olhos para as necessidades dos outros e ignora os mandamentos de Deus para amar o próximo. O egoísmo cria uma vida solitária e vazia, onde as verdadeiras alegrias e recompensas espirituais são perdidas. A Bíblia nos lembra que é mais abençoado dar do que receber, e que o amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. Viver de forma egoísta é viver em contradição direta com a vontade de Deus e com os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas consequências não são meras ameaças, elas são realidades que muitos já enfrentam. No entanto, a boa notícia é que ainda há tempo para arrependimento e transformação. O próximo passo é reconhecer esses pecados em nossa própria vida e buscar a orientação de Deus para superá-los, algo que será discutido na chamada ação a seguir. Diante dos pecados que dominam o mundo e das consequências que eles trazem, surge a necessidade urgente de uma mudança de vida. O primeiro passo nessa jornada de transformação é reconhecer a presença desses pecados em nossa vida. Muitas vezes, eles se escondem em hábitos e atitudes que parecem inofensivos, mas que, na verdade, nos afastam de Deus e do seu propósito para nós. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Este arrependimento deve ser sincero, um ato de humilhação diante de Deus, onde reconhecemos nossas falhas e pedimos o perdão que só Jesus Cristo pode oferecer. Mas o arrependimento, por si só, não é suficiente. Ele deve ser seguido por uma mudança de comportamento. Isso significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e permitir que o Espírito Santo nos guie em cada decisão. A oração diária, a leitura constante da Palavra de Deus e a busca por uma vida em santidade são essenciais para essa transformação. Oração é a chave que nos conecta ao céu e nos permite acessar a paz, a verdade e a sabedoria que precisamos para enfrentar os desafios do mundo. Ao buscar a Deus de todo o coração, começamos a experimentar a renovação da mente e do espírito, que nos liberta das amarras do pecado. Essa transformação não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo que exige perseverança e fé.
Cada pequeno passo em direção a Deus nos aproxima mais do seu reino e nos afasta das tentações deste mundo. A fé é o combustível que nos mantém firmes nessa caminhada, especialmente quando enfrentamos os desafios e dificuldades que surgem ao longo do caminho. A vida eterna, prometida por Jesus Cristo, é a recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. E essa perseverança só é possível através de uma relação profunda e íntima com Deus, alimentada pela oração e pela meditação na Bíblia. Além disso, é vital reconhecer que essa jornada não é solitária. Deus nos chama a fazer parte de uma comunidade de fé, onde podemos nos apoiar mutuamente e crescer juntos. Participar de uma igreja, envolver-se em grupos de estudo bíblico e servir aos outros são formas práticas de fortalecer nossa fé e de viver o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. O reino de Deus não é apenas um destino final, mas uma realidade presente que devemos viver diariamente, buscando a paz e a justiça em todas as nossas ações. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali Ele está presente, e é nessa comunhão que encontramos forças para seguir adiante. Finalmente, é crucial que essa transformação pessoal se reflita em ações concretas. A fé sem obras é morta, como nos lembra o apóstolo Tiago. Por isso, devemos buscar oportunidades para praticar o bem, ajudar os necessitados e ser um testemunho vivo do amor de Deus no mundo. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma semente plantada no reino de Deus, e Ele nos promete que essas sementes darão frutos. A verdadeira paz, que todos buscamos, é encontrada quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, colocando a salvação e o bem-estar dos outros acima de nossos próprios interesses. Este chamado à ação é, portanto, um convite para uma vida nova, uma vida de paz, esperança e alegria em Jesus Cristo. Mas, para abraçar essa nova vida, é necessário deixar para trás os velhos hábitos e pecados que nos prendem ao mundo. A palavra de Deus nos oferece um caminho claro e seguro para essa transformação, e cabe a cada um de nós decidir se estamos dispostos a segui-lo. Jesus está às portas, e cabe a nós estarmos preparados para recebê-lo, vivendo de acordo com a sua vontade. Agora é o momento de tomar uma decisão. Estamos dispostos a deixar para trás os pecados que nos afastam de Deus e a viver uma vida dedicada ao seu reino? A resposta a essa pergunta determinará nosso destino eterno e nos preparará para os tempos que virão. Agora que você tem esse conhecimento em mãos, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com ele? Você vai deixar passar, como mais uma informação, ou vai permitir que ele transforme a sua vida? Jesus Cristo nos alertou para estarmos prontos, e a Bíblia nos mostra o caminho para isso. Então, por que não começar hoje? Reflita sobre os pecados que discutimos, ore, peça a Deus para guiar seus passos e busque viver em conformidade com a sua vontade. A salvação é um presente precioso, e está ao alcance de todos aqueles que se voltam para Deus com um coração sincero. Qual será a sua escolha? Se você deseja continuar aprendendo e se preparando para o que está por vir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais que Deus quer te revelar, e você não vai querer perder. Vamos juntos nessa jornada rumo ao reino de Deus.